Meu nome é Daniel Ferreira, e aos 33 anos, minha riqueza não cabia em cofres, mas em madeira esculpida pelas minhas próprias mãos. Cada móvel que eu fazia carregava a marca de um tempo que já não existe, quando o valor de um homem se media pelo suor e não pelo preço do relógio em seu pulso. Na minha pequena oficina em Belo Horizonte, o ar cheirava a serragem, verniz e silêncio. O som das lâminas cortando o jacarandá era o meu tipo de oração. Ali, eu não era apenas um marceneiro. Eu era um contador de histórias que usava tábuas como palavras e parafusos como vírgulas. E, ainda assim, para o mundo lá fora, eu não passava de alguém que pregava tábuas. Foi nesse contraste que encontrei a Clara, a mulher que parecia ter nascido do lado oposto da vida. Filha única do famoso Dr. Arthur Vasconcelos, cirurgião respeitado, dono de um nome que abria portas onde o meu nem sequer era pronunciado. Clara era a ponte entre dois mundos que se repeliam. O dela, de mármore e cristal. O meu, de madeira e pó. Ela me amava pelo que eu era. Mas o pai dela via em mim uma ameaça à obra-prima que ele dizia ter criado. Eu ainda me lembro da primeira vez que o encontrei. O olhar clínico, o aperto de mão frouxo, a pergunta que parecia um bisturi. Então você vive ponto de madeira. Não era uma dúvida, era um diagnóstico. E no silêncio que seguiu, eu percebi. Ele já havia me classificado, medido e condenado. Durante 2 anos, eu aguentei seus olhares de desdém, os comentários velados, as tentativas de me fazer sentir pequeno. Cada jantar em família era uma cirurgia sem anestesia, onde o ego dele dissecava a minha dignidade, enquanto Clara tentava costurar o que sobrava de mim com o amor que sentia. Mas o amor, sozinho, às vezes não é suficiente para sustentar 2 mundos que se odeiam. Lembro-me de uma noite específica, enquanto eu lixava uma mesa encomendada, pensando em tudo o que ele havia dito. A madeira sob meus dedos era macia, obediente. Pensei, se as pessoas fossem como a madeira, imperfeitas, mas moldáveis, talvez ele pudesse ver valor em mim. Mas o Dr. Arthur não via humanidade onde não havia status. Aos poucos percebi que o que doía não era o desprezo dele, mas o que esse desprezo começava a causar dentro de mim. Eu comecei a duvidar de mim mesmo, da minha escolha, da minha própria arte. E foi nesse momento que percebi o que ele realmente estava tentando destruir. Não era o meu trabalho, era a minha fé em mim mesmo. E então veio o convite. Um jantar para celebrar o aniversário de Clara em um dos restaurantes mais caros da cidade. Ela estava radiante. E eu só queria estar à altura. Usei minha melhor camisa, um perfume simples, o mesmo relógio antigo que fora do meu avô. Mas algo em mim dizia que aquela noite seria diferente. E eu estava certo, porque às vezes a linha entre o amor e a humilhação se parte no som de uma única taça sendo erguida. Naquela mesa, cercado de sorrisos que não me pertenciam, eu não sabia ainda, mas aquele jantar seria o ponto em que o meu mundo de madeira colidiria, pela primeira vez, com o mundo de mármore do Dr. Arthur. E, do impacto, algo em mim iria se quebrar para sempre. O restaurante parecia um cenário de filme. Luzes quentes, talheres alinhados como bistures e o som abafado de conversas elegantes. Clara estava linda, vestido azul, sorriso gentil, os olhos tentando esconder a ansiedade que só eu percebia. Naquela noite, eu queria acreditar que o amor seria suficiente para equilibrar a balança entre o meu mundo e o do pai dela. Mas, às vezes, o destino escolhe o pior momento possível para mostrar o verdadeiro rosto das pessoas. Dr. Arthur chegou cercado de prestígio. O garçom o cumprimentou pelo nome. Os outros clientes o observavam. E ele gostava disso. Sentei-me diante dele como quem enfrenta um espelho distorcido. De um lado, o poder, do outro, a fragilidade de quem tenta ser aceito. Durante o jantar, ele manteve a aparência de cortesia. Fez perguntas sobre meu trabalho, sobre meus projetinhos, como ele dizia, com um sorriso educado demais para ser sincero. E eu respondia com paciência, cada palavra medida, tentando não deixar transparecer o desconforto. Mas dentro de mim, o ar já começava a pesar. Foi depois da 3ª taça de vinho que o bisturi se tornou faca. Ele ergueu o copo, olhou para Clara e disse, com a voz carregada de ironia, "Minha filha, você é uma joia. E joias
não pertencem a caixas de ferramentas. As risadas das mesas ao redor pareceram se calar de repente. A frase ficou suspensa no ar cortante, impossível de ignorar. Senti o sangue ferver, e por um instante quis responder, mas o olhar de Clara me deteve. Ela corou, tremia e disse com a voz trêmula: "Pai, por favor, o Daniel é um artista. Ele constrói coisas lindas." Dr. Arthur soltou uma gargalhada que ecoou como um tiro. "Artista? Ele prega tábuas, minha filha. Eu construí um legado, um nome, uma vida. E ele? O que tem para te oferecer, além de cheiro de cola e mãos calejadas?" Cada palavra dele era um golpe seco, como marteladas em meu peito. Olhei para Clara. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E por um segundo, desejei desaparecer. Mas o pior ainda estava por vir. Ele se inclinou para mim, o sorriso sumindo, e disse baixo, para que só eu e Clara ouvíssemos: "Escute, rapaz, eu conheço o seu tipo. Você é lixo de rua com boas maneiras. Acha que o brilho da minha filha vai te limpar? Mas lixo será sempre lixo." O mundo ficou em silêncio. O som dos talheres, das conversas, do piano, tudo sumiu. Só o eco daquelas palavras ficou: lixo de rua. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas orgulho. Era algo mais fundo. Algo que eu não sabia se conseguiria reconstruir. Clara levantou-se de repente, lágrimas escorrendo. "Chega, pai." Ela olhou para mim. "Vamos embora, Dani." Levantamo-nos sob o olhar curioso de uma sala inteira. Dr. Arthur recostou-se na cadeira, satisfeito como um homem que acreditava ter vencido uma guerra. Lá fora, o vento da noite parecia mais frio. Clara chorava, pedindo desculpas por um crime que não era dela. Eu a abracei, prometendo que tudo ficaria bem, mas dentro de mim eu estava despedaçado, porque naquele instante percebi algo terrível. Não era apenas o pai dela que duvidava de mim. Era eu mesmo. Essa dúvida sutil, venenosa, foi o que ficou comigo naquela noite. Enquanto dirigia de volta para casa, a frase ainda ecoava como uma praga: lixo de rua. E foi com essas duas palavras que adormeci, sentindo que algo havia morrido dentro de mim, a inocência de acreditar que o amor bastava. Mas o destino, cruel e irônico, já estava preparando sua resposta. 3 dias depois, entre serragem e silêncio, eu encontraria um bilhete que mudaria tudo, e com ele a chance de transformar a humilhação em justiça. 3 dias. Foi o tempo que levei para voltar a respirar sem sentir o gosto metálico da humilhação. 3 dias em que o eco daquelas palavras, lixo de rua, ainda ressoava na minha cabeça, como um prego sendo martelado dentro do peito. Naquela manhã, o sol atravessava as janelas da oficina, cortando a poeira suspensa como pequenas lâminas de luz. Eu tentava trabalhar, mas cada golpe de martelo parecia vazio. Até que um envelope amassado, esquecido sobre a bancada, chamou minha atenção. Dentro dele, um bilhete da Mega Sena. Um presente que um cliente me dera dias antes, como quem oferece sorte a um homem que já não acredita nela. Sorri, sem fé alguma. Mas, por ironia do destino, os números batiam. Todos. Por alguns segundos, o mundo ficou mudo. O coração acelerou, o corpo tremeu. O que eu tinha nas mãos não era apenas um pedaço de papel. Era poder. Era justiça. Ou seria vingança? Sentei-me, olhando para o bilhete como quem encara um espelho, e percebi que o que nascia dentro de mim não era alegria, era frieza. Uma calma perigosa, a mesma que antecede as grandes decisões. Saí da oficina, andei pela rua sem rumo. Poderia ter comprado uma casa nova, um carro, uma vida inteira de conforto, mas cada vez que eu pensava nisso, via o rosto de Dr. Arthur, o desprezo estampado no olhar. E entendi. Não queria luxo, queria respeito. Queria construir algo que fizesse aquele homem engolir cada palavra. Mas algo me corroía por dentro. Clara, ela não sabia de nada. E pela primeira vez, eu escolhi mentir. À noite, ela me ligou. A voz dela tremia. Estava preocupada comigo. Disse que o pai estava arrependido, que talvez as coisas pudessem mudar. E eu quase contei. Quase disse: "Clara, nós estamos ricos", mas me calei. Porque, no fundo, eu sabia. O dinheiro não era o fim, era o instrumento. Nos dias que seguiram, comecei a planejar em silêncio.
Contratei discretamente uma equipe de consultores financeiros em São Paulo. Usei um nome falso. Abri contas, fundações, empresas de fachada. E, enquanto eles faziam cálculos, eu fazia algo mais perigoso. Investiguei o mundo do meu inimigo. O Hospital Santa Lúcia, o orgulho do Dr. Arthur, seu império de mármore, estava rachando por dentro. Descobri relatórios, dívidas ocultas, médicos renomados abandonando o barco. As fotos do prédio mostravam infiltrações, alas fechadas, equipamentos antigos e, pela primeira vez, percebi uma fissura no pedestal daquele homem. Enquanto isso, Clara lutava sozinha entre o amor e a lealdade ao pai. Eu via o desgaste em seus olhos. Ela me pedia paciência. Eu dizia que estava bem, mas o que eu escondia dela era um segredo tão pesado que parecia ter vida própria. À noite, quando a cidade dormia, eu voltava para a oficina, o único lugar onde o silêncio me entendia. O bilhete premiado ficava preso sob o vidro da minha bancada, ao lado das ferramentas. E toda vez que eu o olhava, lembrava da voz de Dr. Arthur. Lixo será sempre lixo. E foi ali, entre o cheiro de madeira e a lembrança do desprezo, que meu plano nasceu. Eu não iria comprar o respeito dele. Eu o faria implorar por isso. E a ironia seria perfeita. Eu, o lixo de rua, seria o homem que salvaria o legado de quem tentou me destruir. Mas antes de erguer essa vingança, eu precisaria de um disfarce, de uma máscara nobre. E foi assim que a Fundação Fênix começou a ganhar forma. Um nome bonito, elegante e, como toda Fênix, nascida das cinzas, das minhas cinzas. A Fundação Fênix nasceu do silêncio, discreta, impecável e invisível. No papel era uma entidade europeia de filantropia social. Na essência, era o meu instrumento de redenção. Cada cláusula, cada assinatura, cada palavra foi pensada para que ninguém jamais ligasse o nome Daniel Ferreira ao homem por trás da fortuna. Enquanto o mundo acreditava que um milionário estrangeiro queria ajudar a modernizar a saúde brasileira, eu apenas queria provar que dignidade não se compra, constrói-se. Contratei advogados, banqueiros, relações públicas. Eles falavam de investimentos, de marketing social, de reputação corporativa. Eu falava de justiça. E quando finalmente o Hospital Santa Lúcia apareceu nas nossas mesas de análise, meu advogado me olhou e disse: "Este está à beira do colapso. Dívidas, deserções, más avaliações." Eu apenas sorri. Perfeito. Todo renascimento começa das cinzas. A proposta foi enviada ao conselho do hospital com o selo da Fundação Fênix, uma doação de 50 milhões de reais, destinada à modernização total da estrutura, mas com uma condição simples, elegante e letal. Para receber o dinheiro, o hospital deveria criar um projeto comunitário que devolvesse à cidade um novo coração humano. No início, o conselho vibrou com a notícia. As manchetes locais anunciavam a salvação de Santa Lúcia. Mas por trás das portas fechadas, Dr. Arthur via a proposta com desconfiança. Ele odiava depender de alguém que não podia controlar. E mais ainda, odiava a ideia de misturar seu hospital de elite com o povo comum. Enquanto isso, eu trabalhava no que seria a minha resposta definitiva, o projeto que levaria o nome daquilo que ele negava desde o início. Dignidade. Com a ajuda de um jovem arquiteto, passei semanas trancado na oficina. O som de martelos se misturava ao de teclas de computador. A poeira de serragem repousava sobre maquetes, como neve sobre uma cidade recém-nascida, e assim surgiu o Centro de Ofícios Dignos, um espaço de aprendizado, nos fundos do hospital, onde jovens e pessoas em situação de rua aprenderiam marcenaria, elétrica, hidráulica, serralheria. Os melhores seriam contratados para o próprio hospital. Um ciclo de trabalho, honra e pertencimento. Era um projeto simples, e por isso mesmo, poderoso. Quando o conselho apresentou os 5 finalistas, o meu nome estava entre eles. E foi nesse instante que o inferno começou. Dr. Arthur leu a proposta e perdeu o controle. Um centro de ofícios? No meu hospital. Isso é uma piada. Ele ria, mas o riso dele tinha gosto de desespero. Precisamos de uma ala de luxo, não de mendigos com martelos. Aquelas palavras chegaram a mim através dos corredores do próprio hospital. E por um momento, confesso, quase desisti, porque por trás da minha vingança
Havia algo que eu não queria admitir, eu ainda buscava a aprovação dele. Mas o destino, mais uma vez, usou uma voz inesperada para me salvar. A voz de Clara. Ela havia encontrado o meu projeto por acaso, esquecido sobre a mesa da oficina. Leu cada linha, cada justificativa, cada planta. E o que ela viu ali não foi um plano de vingança. Foi um sonho de reconstrução. Sem me avisar, ela foi até o conselho e pediu a palavra. Enfrentou o próprio pai diante de todos e disse: o projeto do Centro de Ofícios Dignos não é sobre consertar canos. É sobre consertar vidas. Porque um hospital que se esquece da dignidade humana, por mais moderno que seja, é apenas um prédio doente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Arthur não respondeu. Mas eu soube, naquele instante, que algo havia mudado. Clara, sem saber, acabara de se tornar a minha aliada mais poderosa, e a partir dali, o destino deixaria de ser uma simples engrenagem do acaso para se tornar uma obra cuidadosamente esculpida. O dia da reunião do conselho amanheceu como um funeral. Nos corredores do Hospital Santa Lúcia, o ar estava pesado, como se as paredes soubessem que dentro de poucas horas um império seria julgado. Doutor Arthur chegou tenso, o semblante carregado de raiva e medo. Ele havia passado a noite em claro, preparando uma contraproposta, a construção de uma nova ala de medicina estética, luxuosa, rentável à altura da imagem do hospital, como ele dizia. Era sua última tentativa de preservar o orgulho e o controle. Do outro lado, Clara, minha Clara, esperava do lado de fora da sala. Eu não estava lá, pelo menos, não ainda. Naquela manhã, meu nome era apenas uma assinatura escondida sob o selo da Fundação Fênix. A reunião começou com o discurso habitual, palavras bonitas sobre tradição, progresso, inovação, mas por trás das formalidades, todos sabiam. Aquele encontro era uma guerra. Clara pediu a palavra. Os conselheiros se entreolharam. Alguns a respeitavam. Outros achavam-na ousada demais. Mas quando ela começou a falar, até o ar pareceu se calar. Senhores, o Centro de Ofícios Dignos não é um capricho, é uma necessidade moral. Este hospital nasceu para curar corpos, mas se esqueceu das mãos que constroem, das mãos que limpam, consertam, sustentam. E um hospital que ignora essas mãos está doente na alma. A voz dela tremia, mas não de medo, de verdade. Ela falava com a força de quem não defendia um projeto, mas uma causa. E cada palavra sua era uma facada lenta na arrogância do pai. Dr. Arthur respondeu exaltado. Você não entende o que está em jogo, Clara. Isso aqui é um hospital de prestígio, não um abrigo de miseráveis. Mas ninguém o escutava mais, porque naquele instante ele não falava com autoridade, falava com desespero. O debate durou horas, os votos se dividiam, a pressão aumentava. E então, a Fundação Fênix enviou sua última carta. O advogado do conselho abriu o envelope e leu, com a voz trêmula: a doação de 50 milhões de reais está irrevogavelmente vinculada à aprovação e execução do projeto Centro de Ofícios Dignos, de autoria do Sr. Daniel Ferreira. Nenhuma outra proposta será considerada. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os conselheiros olharam para Dr. Arthur e, naquele instante, o homem que sempre deu ordens ficou sem chão. Um a um, os votos começaram sim, sim, sim. Cada resposta era uma pedra no túmulo do orgulho dele. Quando chegou a vez de Arthur, ele hesitou. Olhou para a filha, que o encarava sem ódio, apenas com tristeza, e finalmente murmurou: sim, mas aquele sim não era uma aceitação, era uma rendição. A reunião estava prestes a ser encerrada quando a porta se abriu. Meu advogado entrou, com passos firmes, e disse: senhores, antes de concluírem, há um último comunicado, em nome da Fundação Fênix. Todos se voltaram para ele. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. O fundador da Fênix acredita que projetos verdadeiramente humanos devem ser conduzidos por quem os sonhou. Por isso, o Sr. Daniel Ferreira será não apenas o autor, mas o principal financiador do projeto. A doação será transferida diretamente à nova fundação sob sua presidência. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur empalideceu. O advogado respirou fundo, olhou para a porta e completou: e o fundador da Fênix gostaria de parabenizar o conselho, pessoalmente. A porta se abriu de novo,
E eu entrei. Caminhei devagar, sentindo o peso de cada olhar. Clara sorriu. Um sorriso contido, quase emocionado. Dr. Arthur não disse nada. Os olhos dele tremiam entre incredulidade e vergonha. E por um segundo vi o reflexo do homem que ele sempre temeu ser. Vulnerável. Boa tarde, doutor. Foi tudo o que eu disse. O silêncio que se seguiu foi o verdadeiro som da justiça. Porque, ali na sala onde ele sempre teve o poder de julgar os outros, era ele quem estava sendo julgado pelos próprios atos, pela própria arrogância e por um homem que ele chamou de lixo. E quando eu o encarei pela última vez, percebi algo inesperado. Não sentia raiva, sentia pena. Porque, enquanto ele via o império dele desmoronar, eu finalmente entendia que a vingança, quando chega, já não é mais sobre o outro, é sobre quem você se tornou. Depois da revelação, a cidade inteira falava de mim, o marceneiro milionário, o homem que salvou o hospital e destronou o próprio sogro. Os jornais escreviam manchetes, mas ninguém sabia o que eu realmente sentia, porque dentro de mim não havia euforia, havia silêncio, um silêncio denso, cheio de perguntas que o dinheiro não podia responder. Eu tinha vencido, mas à custa de quê? O olhar de Dr. Arthur, naquele dia, não me deixava em paz. Não era o olhar de um inimigo derrotado, mas o de um homem que finalmente se viu despido da própria armadura. E no fundo percebi, a minha vitória seria completa apenas quando eu conseguisse libertar-me do ódio que me moldara. Nos meses seguintes, o Centro de Ofícios Dignos tomou forma. Clara era minha sócia, minha parceira, minha ponte entre o sonho e a realidade. Enquanto ela cuidava da parte legal e administrativa, eu voltava ao que sabia fazer melhor: construir com as mãos. A cada martelada, eu sentia que algo em mim também estava sendo reconstruído. As paredes ganhavam cor, o cheiro de madeira se misturava ao de tinta fresca e, quando inauguramos o centro, centenas de pessoas vieram, jovens, ex-presidiários, mães solteiras, homens que a sociedade havia esquecido. Ali, eu vi nos olhos deles o reflexo do que eu tinha sido, um homem invisível, e percebi que minha verdadeira vingança era ver cada um deles recuperar o direito de sonhar. Um dos primeiros alunos, chamado Rafael, me disse algo que nunca esqueci. Senhor Daniel, nunca pensei que minhas mãos servissem para curar, e naquele momento entendi o que a medicina faz com bisturis. Nós estávamos fazendo com madeira, curando à nossa maneira. O sucesso do projeto se espalhou pelo país. O hospital, antes decadente, renasceu. E com ele, o nome que Dr. Arthur tanto lutara para preservar. Mas ele havia desaparecido da vida pública. Renunciou ao cargo, sumiu por meses. Até que, um dia, ele apareceu. Sem avisar, sem pompa. Entrei na oficina e o vi parado à porta, mais magro, o cabelo grisalho, os olhos cansados. Não trazia arrogância, apenas um cansaço humilde. Ficou olhando enquanto eu terminava uma cadeira. As mãos dele, mãos que salvaram vidas, agora tremiam. E, depois de um longo silêncio, ele murmurou: "Isso é impressionante. É preciso habilidade e paciência." Foi a primeira vez que ouvi um elogio vindo dele. Simples, sincero, humano. E por algum motivo, aquilo valeu mais do que todos os milhões que ganhei. Levei-o para ver as salas de aula. Os alunos o cumprimentaram, orgulhosos do que estavam construindo. Ele observava em silêncio, absorvendo cada detalhe, cada som de martelo, cada sorriso. Antes de ir embora, parou na porta e disse: "O nome que você escolheu, Dignos, é perfeito." E se foi, sem olhar para trás. Eu não o impedi, nem o perdoei em palavras, porque o perdão, eu aprendi, não é um discurso, é uma obra. E eu já o havia esculpido, tábua por tábua, no centro que ele um dia desprezou. Hoje, quando entro na oficina e vejo jovens trabalhando, ouço o som de esperança batendo contra o silêncio. E penso, a maior riqueza que o dinheiro me deu não foi o poder de me vingar, mas a sabedoria de entender que criar é a forma mais bela de justiça. O ódio constrói muros. O perdão constrói pontes. E toda ponte começa com um simples pedaço de madeira.